Alô, alô, tudo bem? Aqui quem fala é Oliveira, como que vocês estão? Hoje eu vou dar esse pequeno estudo sobre o nome Manaus. Então, eu só peço uma coisa de você, que você preste atenção no estudo, entenda sobre a questão do paganismo em todas as áreas no mundo e, claro, seja sempre fiel ao que está escrito na Bíblia. Desde já eu te peço para você se inscrever no canal, compartilhar, dar um like. Bom estudo para você e desde já eu agradeço ao Criador. Agora, vamos ao que interessa. O nome Manaus, Manaus, Manaus e Manaós significa mãe dos deuses. É uma frase feminina ao qual simboliza que o Criador ele foi gerado por uma fêmea, por uma mulher. Este é o significado da palavra Manaus. Mas se você for buscar dentro de uma história, dentro de um contexto, a palavra Manaus, ela homenageia uma indígena, o qual o gentílico Manuara. Esse é o nome original que causou Manaus. Manuara. E dentro da irregularidade desse paganismo, Manaus, por ser mãe dos deuses, ela também ficou abaixo da Amazônia, que significa mulher guerreira ou mulher com peito direito queimado. Oliveira, mas como é que pode isso? Mulher do peito queimado? Porque dentro daquilo que os historiadores entendem, toda a mulher amazona, que eram guerreiras, elas tinham o peito direito dilacerado por queimaduras. Então, quando você fala o nome Amazônia, você está falando da mulher. E quando você fala o nome Manaus, você está falando de uma deusa. Uma deusa. Então, tanto Amazônia como Manaus são nomes pagãos que toda vez que você fala esse nome, lisonjeando ou falando mal, você está dando aos demônios algo para eles agirem na tua vida. Em Isaías, capítulo 43, versículo 10, se você for ler o que a Bíblia nos dá, você vai entender como o mundo ele é contra o Criador. Por que eu estou falando isso? Porque dentro dessa responsabilidade que eu estou falando e estou mostrando esse vídeo, eu quero muito que você entenda que em Isaías, capítulo 43, versículo 10, fala assim, olha o que está escrito aqui em Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vós sois a minha testemunha, diz o Criador, o meu povo a quem escolhi para que o saibas e me creias e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Aí você fala assim, tudo bem, me mostra outro versículo para eu entender
sobre essa questão melhor. Então vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Vamos lá em Êxodo, capítulo 20. Todos que buscam a verdade encontram, e todos que buscam a mentira se satisfaz. Porque a mentira facilmente te envolve e te domina. A verdade, ela não quer dominar ninguém. Pelo contrário, o ser humano ele repudia a verdade, porque a verdade dói, machuca. Então toda vez que você vê homens, mulheres sendo chamados de amazonas, de manauenses, entenda que você está xingando essas pessoas porque vocês estão endeusando essas pessoas ou falando que elas pertencem a um paganismo ou uma idolatria ao qual muito dali não sabem, não conhecem essa questão. Olha o que está aqui escrito em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Entenda só o que está escrito aqui. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E para terminar essa questão bíblica, vamos lá em 2 Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios, porque isso é bastante sério você entender que tudo no mundo, desde o começo das coisas, o diabo ele domina, se denominando Senhor, dono. Por isso que é até ruim quando você olha para uma pessoa mais velha, fica me chamando de Senhor e de Senhora. Por quê? Porque quando você chama alguém de Senhor e alguém de Senhora, o mesmo, você está pondo ele como seu dono, sua dona. Porque o Senhor nada mais é do que isso. O significado de Senhor significa dono, dona. Então, vamos lá em 2 Coríntios, já estou? O que está escrito aí? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que está escrito. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhe não resplandeça a luz do Evangelho, da glória do Salvador, o qual é a imagem do Criador. Pô, Oliveira, mas eu tô aqui achando que você vai falar só sobre Manaus. Não. O que eu quero te mostrar é o que o inimigo faz contra você, porque a minha luta não é contra a carne nem contra o sangue. A minha luta é contra as potestades, as divindades, os demônios que cercam a mim e a todos que querem escutar a verdade. Então, o que eu estou tentando te mostrar que não importa em qual lugar do mundo você esteja, tudo nesse mundo foi dado ao diabo pelo próprio ser humano. Porque quando você encontra cidades inteiras com nomes de deuses pagãos dentro de uma idolatria, porque o paganismo significa uma religião diferente da sua. E quando eu falo deuses pagão, porque é diferente daquilo que a Bíblia prega. Então, quando eu falo de paganismo, eu falo do paganismo do qual a Bíblia protege. Que isso não tem nada a ver com a igreja evangélica, a igreja católica, não tem nada a ver com os hebreus, os muçulmanos, tem a ver com a verdade, com a Bíblia. Então, essa história que eu estou contando aqui, mostrando essas fotos de Manaus, do século XV, do século XVI, do século XVII, do século XVIII, do século XIX, do século XX, e eu acho que não tem 21 aí. Mas eu volto a falar para cada um de vocês, homens, mulheres. Quando você pega e você estuda, você começa a entender, você começa a compreender que tudo que te cerca é maligno. E hoje a região do Amazonas, que pega Brasil, Peru, Colômbia, Peru não, é Brasil, Bolívia, Colômbia, Venezuela.
Peru não. Peru não tem nada a ver com isso. Essa região da Amazônia, da mata que pega, ainda tem ali as Guianas francesas, holandesas, que a Amazônia também pega por ali. Que a gente só lembra desses países daqui, do país do lado norte, né? Da parte nordeste a gente não lembra. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu quero muito que você entenda. Eu quero que você compreenda. Estude a Bíblia. Se liberte do que o inimigo está querendo fazer contra você e sua família. E claro, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e dê um like. Eu espero que dentro do possível você cada vez mais estude a Bíblia e se liberte das confusões mundanas. O meu nome é Oliveira e desde já eu te agradeço. Não se esqueça. Se inscreva, compartilhe e dê um like. Tchau.